excessos de cuidado. E se tem excesso de cuidado, se tem excesso de presença, se tem excesso de resposta, não tem espaço para o desejo. E a coisa se configura por aí. Então veja só, chama de um desejo que não se pode dizer. Pascale, pouco tempo após o início das entrevistas, que ela aceitara com desdém e por pressão da família. Então ela vem para uma análise desdenhando a análise e diz que vem para a análise porque a família meio que exigiu. Quando aparece caso assim, vim porque meus pais mandaram, porque alguém mandou, chamamos de procura por mandato. Procura por mandato tem que tomar muito cuidado quando você vai atender, porque se ficar no nível de por mandato não tem análise, não tem nem terapia, porque a pessoa está lá porque alguém mandou. E é importantíssimo o clínico escutar e intervir da maneira necessária para que saia dessa posição de ser por mandato e seja algo por desejo daquela pessoa. Então, a clínica com adolescentes acontece muito isso, chegam por mandato, e mesmo com adolescentes, a gente pode pensar porque os pais são os responsáveis, então eles que vão definir, mas não podemos cair nesse erro de só porque os pais querem, uma análise vai se iniciar. É necessário escutar esse adolescente, por exemplo, até com crianças também, quando estava a supervisão na clínica escola da FMU, eu dizia a importância de colocar a criança como sendo ela aquela que deseja estar ali. E para isso eu recomendo vídeos, textos da Françoise Doutor fazendo justamente isso. Uma criança quando vai num psicanalista, num psicólogo, por exemplo, de acordo com a Doutor, e na prática eu vejo o quanto isso realmente é necessário, não é aquela coisa assim, foi no psicólogo, foi no psicanalista, e aí o profissional se diz assim, o tio ou a tia, né? Porque tem crianças que entendem, eu vou lá no tio, na tia para brincar. E na verdade está indo para uma análise. A Doutor já coloca a necessidade de dizer, você sabe onde você está, você sabe quem eu sou, você sabe o que eu faço? Sou psicanalista. E você sabe o que faz um psicanalista? Você poder dizer isso para a criança saber. Ela ter acesso à verdade do que está acontecendo. E não ir no tio ou na tia brincar. Bom, então essa pessoa chega por mandato e aí traz a questão de um sonho. Estava de boca cheia, eu queria gritar e não podia. Pode-se ligar melhor à impotência de dizer a seva alimentar? Não se fala de boca cheia. A demanda da anorexica, a mãe a esmagou pela seva. Seva é a ração, né? A comida que você dá para animais, assim, que você dá para engorda. Então, a demanda da anorexica, a mãe esmagou com tanta comida, com tanta ração, com tanto conteúdo, com tanta presença, diz Lacan. A demanda da anorexia existe, mas é muda. É muda por quê? Porque ela está empanturrada com a seva, com essa ração, com essa comida de engorda, né? Se soubermos ouvir a demanda por trás do sofrimento que ela nos oferece e entendemos que a anorexia suplica o acesso à palavra, então abre-se uma possibilidade de análise. O que mais aqui? O afinco dos familiares, singularmente da mãe, mas também dos médicos, em rebater a demanda sobre necessidade, é um obstáculo que nem sempre é possível contornar. Já é um outro caso agora sobre uma garota aqui anoréxica. A Anne diz, minha mãe estava sempre inquieta. Tinha medo que eu não comesse bastante. Ela me cevava sem cessar, eu não queria. Já em criancinha parece que eu não mamava. E aí veja como ficou o tempo todo tentando enfiar comida goela abaixo, conteúdo goela abaixo, saber goela abaixo. Aquela cara de preocupação, todo mundo em torno tentando cevá-la. A mesa era um suplício, só se falava de alimento. François diz, aí é outro caso, quando saíamos à atividade proposta era sempre alimentar. Íamos ao restaurante, minha mãe controlava a refeição, íamos colher cogumelos ou pescar a linha. Os produtos deviam ser absorvidos, a ingestão não falhava. Então mais um caso para pensar nessa perspectiva. E aí chega num ponto que eu falei, da falta, quando a falta está faltando. Que ela diz, ele diz aqui no texto. Cumulada no plano da alimentação,
a anoréxica também foi cumulada em muitos outros domínios. E aí a ideia-chave aqui, ó, nada lhe faltou. Claro, nada lhe faltou, mas então de que ela sente falta? Se nada faltou para a anoréxica, do que ela sente falta? Adiantamos, é a própria falta que lhe faz falta. É o excesso de presença. E o Lacan coloca, né, como se fosse a boca de um crocodilo, que a qualquer momento pode se fechar. O excesso de presença leva ao estado de ansiedade, um estado de angústia, em que fico à mercê desse outro que demanda o tempo todo, que faz o tempo todo, que está presente o tempo todo, e nunca oferece a possibilidade da falta. Então tem a ver com excesso de presença. Na clínica, quantas vezes adolescentes, acontece muito, jovens adultos que chegam aqui com crises de ansiedade, de pânico e coisas do tipo. E claro que não é só isso, mas uma das coisas mais claras é o excesso de presença do cuidado familiar, materno, paterno, etc. E o quanto a necessidade de criar um espaço para a falta. Então, muitas vezes a clínica, o dia da sessão da análise, é um dia para poder possibilitar isso. E muitas vezes você tem pessoas que já são adolescentes, adultos, e os pais querem ficar tendo feedback de como foi a sessão. E eu sempre marco assim, se você quiser saber alguma coisa da sessão, pergunte ao seu filho, à sua filha, e ele te fala. Se ele quiser falar. Que é justamente para começar a demarcar isso, ter uma separação aí. Porque senão cria aquele tipo de análise que você atende o adolescente, acaba a sessão, você conta tudo para os pais o que aconteceu, e aí os pais contam, olha, essa semana ele fez isso, isso, isso. Ele fica mais uma vez no lugar de objeto e sendo falado pelo outro e engordado pelo outro, nesse sentido metafórico aqui, né? Então a falta está fazendo falta. Adiantamos, é a própria falta que lhe faz falta. Nessa relação fechada de alimentação entre mãe e filha, pergunta-se, e o pai, como é que fica? François diz, na minha família ninguém estava em seu lugar. Meu pai tinha sensibilidade de mulher, minha mãe a autoridade. Anne, meu pai passava por depressões, não tinha autoridade, nunca intervinha. Às vezes ficava furioso quando tinha medo de não ter bastante autoridade. Ele não me recusava quase nada. Então aqui faz uma referência ao Édipo, mas o Édipo num sentido não só estrutural, que coloca aí, né, como supostamente o pai tendo que ser aquele que faz a lei e a mãe que possibilita o narcisismo. E no caso ela coloca o inverso aqui, que essa mãe seria a autoridade e o pai nesse lugar de passividade. Só que não é exatamente por isso, não se trata porque a mãe é a dominadora e o pai é ou depressivo ou passivo. É muito mais uma questão estrutural. É uma questão quando você tem mãe e pai, ou sei lá, quais figuras sejam de cuidadores, mas quando fica à mercê da autoridade e desejo de um. Não tem nenhum outro que vá fazer interdições. A Françoise Doutor, inclusive, ela coloca a mãe sozinha, por exemplo, ela pode fazer as duas coisas. Ela pode tanto ser aquela que possibilita o narcisismo e também trazer a interdição. Aliás, a interdição, o nome do pai vem no discurso da mãe, inclusive. Só que ela diz, facilita muito quando tem as duas figuras. Se não tem, é super possível de acontecer, mas facilita se fosse as duas figuras. Bom, então essa questão de não recusar quase nada e ficar à mercê de uma mãe imprevisível, que decide o que vai ser feito e fica engordando os filhos, a filha aqui no caso, é o cenário perfeito, não que isso seja bom, mas para que eu tenha a falta da falta. Por isso que o Lacan fala que o desejo materno é capital, ele é fundamental, ele possibilita o narcisismo, mas não significa que ele não possa ter como consequência estragos. Alguma coisa precisa fazer freio a isso. O que faz freio a isso é o falo como destinatário do desejo da mãe. Isso é mais importante. Ou seja, se ela fica obcecada pela criança, pelo filho e pela filha, o filho e a filha não tem folga desse desejo materno. Agora, se uma outra coisa é o falo materno, ela pode se direcionar para essa outra coisa, existe um cessar de ser desejado, de ser demandado, de ser engordado. E é justamente aí onde a mãe vai faltar
porque desejo uma terceira coisa, o falo nessa história, que vai poder aparecer a falta, que vai poder aparecer o desejo. Nesse sentido, para concluir aqui, que a recusa de comer na anorexia é justamente onde aparece o desejo da anoréxica. Ou seja, é o único lugar que ela pode recusar alguma coisa. É o único lugar que ela diz não, que ela barra o outro. Interessante isso, né? Então é isso. Esse foi o Bom Dia Psicanálise, falando da falta da falta. Usei como referência esse livro, Clínica Lacaniana, Casos Clínicos do Campo Freudiano. Esse aqui é o caso do capítulo 21, a anoréxica entre desejo e gozo. Bom dia para vocês e até o próximo Bom Dia Psicanálise. Tchau, tchau!